Olá, hoje vamos tratar da situação daquelas famílias que têm filhos menores, se elas podem constituir uma holding familiar e se isso ajuda a evitar inventários futuros. Pois vejamos, alguns clientes nossos ainda têm filhos pequenos, ou porque têm filhos pequenos agora, ou porque vieram temporão. E para as famílias com filhos menores, eu respondo que é possível sim constituir o sistema de holding familiar envolvendo os filhos menores. Não é porque eles não têm capacidade civil plena que não podem integrar o sistema de holding, muito pelo contrário. Eles devem ser incluídos para evitar que aconteça o inventário. Afinal de contas, a gente não sabe quando isso pode acontecer. Pode ser que o patriarca ou matriarca dure muitas décadas, leve muitas décadas de vida, e é isso que eu realmente espero deles. Mas, se isso não acontecer, principalmente quando os filhos ainda são pequenos, quando tem um sistema de holding organizado, existe uma proteção ainda maior para esses filhos menores. Em relação aos filhos menores, a gente tem que analisar o artigo 972 do Código Civil, que fala da capacidade. Esse artigo diz que, para exercício da atividade de empresário, só podem ser aqueles que estejam em pleno gozo da capacidade civil e que não estejam legalmente impedidos. Os filhos menores não estão em pleno gozo da capacidade civil. Aí, vem o artigo 966 e ele fala que se considere empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. E o artigo 974, que cuida do registro público das empresas, ele diz o seguinte, que deve constar nos contratos e nas alterações contratuais, sempre que envolver sócio incapacitado, algumas suposições. Por mais que se pudesse elucubrar que será que cabe, o que será que não cabe? Pode ou não pode ter filhos menores ou pessoas deficientes constituindo o quadro societário de uma empresa? O artigo 974, ele faz essa interpretação. A leitura dele leva a essa conclusão, porque ele traz os pressupostos que são necessários para quando há sócio incapacitado. Quais são esses pressupostos? O que é necessário observar sempre que houver invalidez, e aí haverá menores ou qualquer tipo de incapacidade envolvida no quadro societário. O sócio incapaz só não pode exercer a administração da sociedade. Afinal de contas, ele não tem capacidade civil de regular os próprios atos da sua vida, que dirá o de uma sociedade. Então, não pode exercer a administração da sociedade. O capital social dessa sociedade deve estar totalmente integralizado, porque não pode ser constituído com o capital a ser integralizado, ou seja, aquele sócio ainda tem uma dívida. O sócio tem uma dívida com aquela sociedade e o sócio ainda não pagou aquela sociedade. No nosso caso, isso não tem nenhum problema, porque a nossa Constituição e a nossa organização das células do capital, ela é sempre integralizada. Nós não fazemos holding com capital a integralizar. Outra hipótese, o sócio, se ele for relativamente incapacitado, ele deve estar assistido, e se for absolutamente incapacitado, ele deve ser representado pelos seus representantes legais. E aqui deve, naturalmente, ser pelos seus pais, isso aqui pela estrutura originária, pai e mãe constituído para os filhos. O artigo 1691 do Código Civil, ele ainda traz a seguinte, e essa é a grande razão também da gente informar para os nossos clientes, que constituir o sistema de holding com filhos menores é muito melhor do que ele doar um imóvel direto para os filhos. E você pode me perguntar, o meu filho é menor de idade, por que eu não vou doar um imóvel para ele? E por que razão eu vou constituir um sistema de holding para ele? Muito simples. Se o imóvel for doado para o seu filho, tirando o fato de você perder a propriedade do imóvel, ele não pode fazer o que ele quiser depois. E mais, o artigo 1691 ainda traz o seguinte, não podem os pais alienar ou gravar de ônus reais os imóveis dos filhos, salvo se por necessidade ou evidente interesse da prole mediante breve autorização do juiz.
Resumindo, se o imóvel foi doado para os filhos e eles quiserem vender aquele imóvel para pagar um tratamento de saúde daquele filho, que é caríssimo, e vão precisar vender aquele imóvel para custear o tratamento, eles vão precisar de uma coisa muito simples. No papel porque na vida prática não é nada simples. Vão precisar de um processo judicial e de uma autorização do juiz. Como envolve o incapaz, obrigatoriamente também vai ter que haver a opinião, a manifestação do Ministério Público. Veja bem, isso é fácil? Não, não é nada fácil. É rápido? Muito menos. Não, nem nada rápido. Então isso dificulta a movimentação também do patrimônio. Ao passo que se o imóvel está dentro do sistema de holding, se alguém quiser vender, não são os pais que vendem, não é o filho que vende. Quem vende é o dono do imóvel, que é a própria holding, que é a própria célula. E essa é a melhor informação que eu posso transmitir a você que tem filhos menores de idade. Se você quer dar seu primeiro passo para constituir a sua holding, inscreva-se para a live de planejamento patrimonial da família que irei realizar. Sou o Dr. Haroldo Escosa Fava, especialista em planejamento patrimonial da família. Se gostou, deixe seu like e me siga nas redes sociais.